O incesto de Ló e suas filhas. Teologia em 10 minutos. Na aula de hoje vamos abordar o episódio do incesto de Ló e as suas duas filhas, registrado em Gênesis, o capítulo de número 19, versículos 30 a 38. É fundamental que o façamos com seriedade bíblica e responsabilidade teológica e fidelidade ao texto sagrado. Trata-se de uma narrativa difícil, mas extremamente reveladora quanto à natureza do pecado, as consequências morais das escolhas humanas e, claro, a soberania de Deus na história da redenção. Primeiro tópico, contexto bíblico do relato. Após a destruição de Sodoma e Gomorra, Ló e suas duas filhas refugiam-se em uma caverna. O texto bíblico afirma que as filhas, temendo não haver descendência de continuidade para sua família, embriagaram o seu pai Ló e se deitaram com ele em noites consecutivas. Como resultado, ambas engravidaram, dando origem a Moabe e a Ben-Ami, ancestrais dos Moabitas e dos Amonitas. Note bem, o contexto é claro, direto e sem qualquer tentativa de suavizar os fatos. A Bíblia não aprova e não justifica e não romantiza esse acontecimento. Pelo contrário, ele é apresentado como um ato moralmente condenável, fruto do medo e influência cultural corrupta e do afastamento progressivo da ética divina. Segundo tópico, a tese cristã conservadora, o que ela relata? A teologia cristã conservadora sustenta que a Bíblia descreve o pecado sem endossá-lo. Óbvio, claro. Note bem, nem todo personagem bíblico é um exemplo moral. Nada disso. A narrativa é descritiva, não normativa. Em nenhum momento a Escritura apresenta o ato como aceitável. Ao contrário, a própria lei mosaica posterior condena explicitamente o incesto. Nenhum de vós se chegará a qualquer parente próximo de sua carne para descobrir a sua nudez. Isso está registrado e você pode conferir em Levíticos capítulo 18 e o versículo de número 6. Isso demonstra coerência interna da revelação bíblica. O que ocorre em Gênesis 19 é pecado, sim, ainda que narrado antes da formalização da lei. Além disso, o resultado histórico reforça essa leitura. Os moabitas e os amonitas tornam-se nações, note, frequentemente hostis ao povo de Israel, marcadas por idolatria e oposição ao povo de Deus. Deuteronômio 23:3, Juízes 11, 1 Reis 11 e 7 relata esses fatos. Terceiro tópico, responsabilidade moral do texto. Algumas leituras modernas tentam isentar as filhas ou culpar exclusivamente ao seu pai Ló. Mas o texto bíblico atribui responsabilidade moral clara às ações humanas, sem eliminar a complexidade da situação em que eles estavam. Ló aparece como um homem espiritualmente, note, enfraquecido, já comprometido por a sua permanência, o tempo que ele passou em Sodoma. Suas filhas refletem a degradação moral daquele ambiente, daquele povo em que elas foram criadas. Isso afirma, meu irmão e minha irmã, um princípio bíblico recorrente. Olha o que diz a palavra. Não vos enganeis, as más companhias, note, corrompem os bons costumes.
Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33. A narrativa funciona como advertência. A tolerância ao pecado gera consequências que afetam gerações inteiras. Quarto tópico: confronto com doutrinas contraditórias. Algumas correntes teológicas liberais ou leituras contemporâneas propõem que o texto seria uma tentativa feminina de sobrevivência e que Deus teria permitido o ato como um meio de preservação da linhagem do seu pai Ló. O relato não deveria ser julgado por padrões morais objetivos, mas interpretações entram em conflito direto com o testemunho bíblico completo. A Escritura afirma que ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem, mal. Isaías 5, versículo 20. Deus pode agir soberanamente, mesmo através do pecado humano, mas isso jamais transforma o pecado em virtude. Note bem, a linhagem messiânica, por exemplo, avança apesar do pecado humano, não por causa dele. A teologia conservadora sustenta, então, que relativar o pecado com base em contextos culturais equivale a minar a autoridade moral da Bíblia e abrir espaço para interpretações sugestivas. Quinto tópico: linhagem teológica do episódio. O relato do incesto de Ló ensina que outras coisas. Primeiro, a gravidade do pecado, mesmo entre pessoas associadas ao povo de Deus. Segundo, o pacto da cultura da formação moral. Terceiro, a misericórdia de Deus não anula a sua santidade. Quarto, a Bíblia é honesta sobre as falhas humanas. Quinto, a necessidade de discernimento espiritual e obediência. Como afirma o próprio apóstolo Paulo, dizendo estas palavras: essas coisas lhes aconteceram como exemplo e foram escritas para advertência nossa. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Vamos concluir esse nosso assunto, mas com papel e caneta na mão. O episódio do incesto de Ló e suas filhas não é um escândalo que enfraquece a Bíblia, mas uma evidência de sua veracidade e integridade moral. A Escritura não mascara o pecado humano, de forma nenhuma, nem transforma tragédias morais em virtudes teológicas. Nunca isso vai acontecer. Deus é imutável. A leitura cristã conservadora permanece fiel ao texto, à tradição bíblica e à ética revelada por Deus. Confrontar interpretações que relativizam o pecado não apenas é legítimo, mas necessário para preservar a autoridade das Escrituras e a santidade do ensino cristão. Muito bem, meu irmão. Que esse texto nos leve não ao julgamento superficial, mas à humildade, ao arrependimento e à confiança em um Deus que redime mesmo em meio à falência moral humana. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Teologia em 10 minutos.